Na contramão do crescimento do Brasil, que segue se recuperando lentamente, o mercado de estética se destaca como um dos mais promissores. A estimativa é de crescimento de mais de 14% até 2020. Vamos saber um pouco sobre as novidades do mercado num bate-papo com Michele Blanco, da estética Shape Up. Elegante, jovem, bonita. Que bom ter uma empresária aqui na nossa bancada. Bem-vinda, Michele. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz em poder falar um pouquinho desse universo de estética e sobre o empreendedorismo feminino, né? Com certeza que tem, para a felicidade de todas nós, crescido bastante. Verdade. Né? Ótimo. Precisamos de mais mulheres, né? Sim. Fazendo, criando, né? Mostrando trabalho. Contribuindo. E a sua capacidade. Agora, você é engenheira. Sim, né? Nada a ver com esse mercado de estética. Trabalhou muitos anos no distrito industrial, na área de sistema de gestão integrado. De gestão integrada. Qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do corpo. Como foi essa mudança radical para o ramo comercial? Então, contando um pouquinho da história do lado pessoal, né? Eu casei, aí chegou o momento que nós decidimos ter filhos. E eu queria um pouco mais de flexibilidade para poder fazer as duas coisas, né? Tanto cuidar do meu filho e trabalhar também, o que pede hoje a nossa dinâmica, né, enquanto mulher. E aí optamos por ir a uma feira de franquias em São Paulo e aí eu escolhi uma franquia de estética, porque eu tenho uma aptidão muito grande por esse universo, né? E casou, deu certo e aí eu abri uma franquia. E depois a vida no mercado industrial é mais intensa. É, né? Bem mais intensa. Não que como empreendedora não seja tanto quanto o distrito, mas para mim o importante era a flexibilidade, né? Eu trabalhava intensamente também no distrito, tinha ciência que mesmo tendo o próprio negócio não mudaria, o que facilitaria era o horário, né? Mas para o empreendedor... Como você disse, é muito mais flexível quando você é dono do próprio negócio. Mas tem que ter trabalho, tem que estar em cima, tem que olhar. Porque é o olho do dono que engorda o gado. Isso mesmo. E como é que está o trabalho? É uma área, assim, apaixonante para mim. Você vê as pessoas entrando... Algumas, assim, meia tristonhas, porque elas vão em busca de autoestima, né? E quando elas saem, você vê o brilho nos olhos, isso não tem preço. Quando você diz que é uma área que você gostava, mas é uma área que você já tinha conhecimento ou não? Foi a partir desse contato como usuária só? Como usuária. E esse universo feminino, né? A gente sempre está em busca de tecnologia, de serviços diferentes. E isso sempre me encantou muito. E aí, por isso que a gente optou por ir até a feira para ver o que se encaixava melhor no meu perfil, porque tem que ser um casamento, né? Claro. E aí você foi tem a escolha. Que se ver no negócio para dar certo. Agora, que facilidades a franquia oferece para quem, por exemplo, está iniciando um negócio, como foi o seu caso? Então, como eu trabalhei no distrito, é uma escola sensacional, né? Você aprende muita coisa. E eu já tinha uma visão gerencial, administrativa. Então, unir isso com o know-how da franquia, tanto na parte de gestão quanto na parte técnica, só alavanca você a ter bons resultados, né? A gente sente mais segurança nesse quesito. Para quem está iniciando, Exatamente. Foi um facilitador para você? Bastante. Você ficou um tempo, aliás, 5 anos como franqueada? Na verdade, eu fiquei 3 anos e já estou indo para segundo ano com marca própria. Pois é, você era franqueada e depois resolveu investir numa empresa própria. O que te levou a essa mudança? Eu queria colocar serviços a mais, né, entrar com um mercado diferenciado. E aí, por isso, eu comecei a seguir um outro segmento, né, dentro da estética ainda, mas num universo mais abrangente. A franquia limita um pouco essa questão de um crescimento, por exemplo, dentro do negócio que você, de repente, imagina, querer fazer outras
outras atividades, como você acabou de dizer, e não ser permitido pela franquia? Sim, é como tudo na vida, tem ônus e bônus. Então a gente tem que se encaixar dentro do perfil deles e eles no nosso, né? Um casamento. E aí eu vi a possibilidade, né? Porque querendo ou não, quando você está dentro do negócio, você acaba adquirindo mais conhecimento também, e vi que era um momento de seguir carreira solo, né? Colocar outros serviços, agregar outras coisas no mix de serviço. Em termos de investimento, o programa é muito focado para o empreendedor, é muito focado para o empresário, para quem está pensando em abrir um negócio, então, certamente as pessoas perguntam, e como é que é na área de estética, em termos de investimento? Por exemplo, numa franquia, qual o custo para entrar no ramo? Tudo depende da modalidade, né? Tem algumas franquias que cobram, um exemplo, de 200 mil passe, mas aí depende da franquia também, porque tem algumas que querem luva por um período, outras cobram royalty, enfim, depende, tem que estudar a franquia, tem que estudar o negócio como qualquer negócio, né? E quando eu comecei com uma modalidade e eu fui... O investimento que você fez foi de quanto? Bom, quando a gente fala investimento, vamos colocar o total, porque uma coisa é a franquia, outra coisa é você abrir o negócio, na faixa de próximo de 200. Isso no teu negócio próprio? Sim. E hoje, por exemplo, você tem quantos funcionários? Qual é a tua equipe que trabalha com você? Você hoje é a gestora da Estética Shape Up. Isso, exatamente. No corpo técnico, no corpo técnico temos 9 pessoas, né? Então, eu tenho biomédica, tenho fisioterapeuta, ambas com pós em estética, porque isso é imprescindível, né? E esteticistas também formadas, porque nós entendemos que é primordial a formação técnica para a gente ter um atendimento de excelência, né? Para os clientes. Isso é interessante porque o que não falta no mercado você entra na internet, é fácil. Quem faz design de sobrancelha, quem faz modelagem, quem faz isso. Exato. Você passa por qualquer lugar, qualquer apartamento, hoje já tem uma plaquinha lá, faz-se redução de gordura, enfim. É uma infinidade de serviços que são oferecidos e às vezes a pessoa não pensa na questão da capacitação, né? Isso. E é primordial, não é um serviço, digamos assim, bobinho, para a gente negligenciar essa questão que é extremamente importante. O barato pode sair caro, né? Exato. Que tipos de serviços vocês oferecem na Shape Up? Então, nós atendemos o público masculino e feminino, infantil também, né? E a gente trabalha com estética corporal, facial e a parte de embelezamento do olhar também, né? Então, é um mix de serviço. Embelezamento do olhar, o que você chama de embelezamento do olhar? Design de sobrancelha, micropigmentação, alongamento de cílios, lash lifting, tem uma infinidade de coisas. Sei nem o que é lash lifting. É fascinante. É uma técnica que a gente curva os cílios como se tivesse usado o efeito do Curvex para fazer a maquiagem, só que dura 30 dias, até um pouquinho mais, né? Porque é o ciclo de crescimento do pelo, na verdade. Então, para o dia a dia, parece que você passou rímel, sem ter nada. Então, aquele naturalmente linda. Agora, essa história de cílios, antigamente... Ainda se usa, claro, cílios postiços, mas é muito comum, virou modinha, as pessoas colocarem cílios mesmos. Sim. Né? Só em pensar me dá um pouco de nervoso. É o alongamento, como se fosse um mega hair para o cabelo, o alongamento de cílios para os cílios, como é feito? Caso, né? Tem várias técnicas, tem o fio a fio, tem o tufo, tem o 3D, volume russo, tudo é a quantidade de fios que a gente coloca no próprio fio da cliente, né? E dura em média, dependendo do cuidado, isso também vale salientar, até 3 meses, né? E tem os cuidados que precisa ter. Tem esses cuidados que eu acho que na hora que as pessoas contratam o serviço, não ficam muito claros. Exato. Porque eu lembro que alguém comentou com uma pessoa por ocasião de uma cerimônia que durava, sei lá, X dias, 30 dias, não sei. E no dia seguinte caiu.
também tem esse cuidado no lavar, no limpar, você comentou comigo até no dormir, né? Exatamente. E até para saber se a estrutura natural da cliente, do fio da cliente, suporta o peso dos cílios que a gente vai colocar, da extensão que a gente vai colocar. Então, para todos os serviços, o ideal é que a cliente vá até a clínica e faça uma anamnese. A gente chama de avaliação, né? Porque eu vou entender realmente o serviço que a cliente quer, se ela tem condições de fazer, se não vai causar algum dano para ela. Seja e aquela no corporal, cola não pode irritar? Se a pessoa tiver alergia, sim. Ou ela pode desenvolver alergia. Então, a gente pode fazer, inclusive, teste para saber se vai causar alguma... Diminuir a margem. Corre risco, por exemplo, de passar aquela cola e cair depois todos os pelos da pessoa? Aí é que entra a capacitação do profissional. Se não tiver realmente a capacitação, acontece sim. Infelizmente, pode acontecer. Na maioria dos casos, homens e mulheres que procuram a estética Shape Up é para que tipos de serviços? Na maioria, é redução de medidas, né? Aí, claro, depende muito da fase em que a pessoa está. Então, se é uma mamãe, ela vai querer ver depois a estria, a flacidez. Então, de um modo geral, mulher é gordura e celulite, né? E o homem também, por incrível que pareça, são também. São os grandes, as vilãs, né? Exatamente. Gordura localizada, porque estética, flacidez, estria. Estética hoje não é banal, como você mesmo falou na abertura, né? Não é uma coisa supérflua. A gente precisa se sentir bem, estar com uma aparência, né, boa, para você ter autoconfiança, você desempenhar melhor o seu papel na sociedade. Agora, nesses casos, por exemplo, sei que tem métodos cada vez mais inovadores na área de estética, que serviços são oferecidos para flacidez, esse combo aí de vilãs? Então, são vários equipamentos que existem hoje, várias técnicas, só que para eu poder indicar a melhor técnica, é o que eu expliquei antes, a gente precisa fazer uma anamnese, porque eu tenho que ver o grau da flacidez, se realmente é caso de estética ou não, porque isso pode acontecer, né? A gordura também, para eu poder indicar o melhor tratamento, o melhor equipamento e a terapia combinada. Porque eu só indicar um exemplo, uma lipocavitação, eu posso ter um resultado melhor, até mais rápido, se eu associar com um outro equipamento ou até mesmo uma massagem, por exemplo. Por isso que é importante. Já saber o que é Cavitação. Cavitação daqui a pouco, depois do nosso breve intervalo. Não sai daí que já voltamos, que o papo aqui é sobre aparência. E voltamos num bate-papo com Michele Blanco, da Estética Shape Up. E você estava falando sobre um dos métodos que é lipocavitação. O que é? Então, é uma técnica não invasiva de ultrassom, onde a gente verifica o tecido adiposo, né? Tem uma quantidade específica que pode ser indicada para esse tipo de tratamento. E essa onda ela vai promover a ruptura da gordura, né? Então, é para gordura localizada, tá? E tem outros equipamentos também, que a gente pode tratar. O Mantos trata também gordura como celulite, também é um equipamento sensacional para pós-operatório, né? E aí entra aquilo que eu estava falando anteriormente. É imprescindível a gente fazer uma avaliação, porque aí a profissional capacitada, habilitada, ela vai ver qual é a sua necessidade. Então, assim, não são só os equipamentos, a gente tem outras técnicas também. Por exemplo, tem a enzima que a gente pode usar também para gordura. Por isso que a gente fala de terapia combinada. Eu tenho que entender com o cliente como é a rotina, o hábito alimentar. Que é fundamental. Exatamente. Se pratica atividade física ou não. Inclusive, se essa pessoa tem algum problema de saúde, né? Então, são coisas que... Problema de tireoide. Exatamente. Diabetes descompensada, né? Pressão alta. Então, são coisas que a gente tem que verificar que não pode passar despercebido pelo profissional. Até um desses serviços, até às vezes as pessoas não dão a mínima, acham que é besteira, e se você tiver um caso de diabetes ou algum tipo de problema de saúde, não é recomendável. Exatamente. Só que
em muitos lugares isso não é falado. Infelizmente. Né? Infelizmente. Infelizmente. E assim, pode parecer banal, como eu estava te explicando a questão até, mas os cílios precisa de uma avaliação? Sim, precisa. Precisa porque eu tenho que ver a estrutura do fio, eu tenho que ver se a pessoa tem alergia a alguma coisa, né? Qual é o hábito dessa pessoa? Eu, por exemplo, não sou uma mocinha para usar alongamento de cílios. Mocinha, quantos anos você tem? Ai, meu Deus. Então, eu tenho 39. Carinha de 23, Obrigada. 24, 25, tá bom. Oh, meu Deus. Então, eu durmo com o rosto bem enfiado no travesseiro. Quando eu vou tomar banho, eu particularmente não tenho paciência para ficar aparando a água para não cair no meu rosto quando está com alongamento. Porque eu lavo muito o rosto, eu limpo o rosto. E aí, por exemplo, uma pessoa que usa esse tipo de serviço, o que precisaria? Ela ter todo esse cuidado, dormir que nem uma princesinha com o rostinho para cima, vai tomar banho, lavar o cabelo, tem que não na tem cabeça. Paciência. Então, eu também não. Tem que ser disciplinado, então. Exatamente. Então, além disso, não adianta eu simplesmente chegar para a cliente só falar, você quer fazer isso? Então tá, entra aqui que eu vou fazer para você. Se eu não conecto com a cliente, se eu não entendo qual o objetivo dela. Então, quando a cliente entra, eu converso, eu entendo. Já teve caso de a cliente chegar, querer pensar em fazer algo e sair com um pacote completamente diferente? Já. Comigo, lá na clínica, esse é o objetivo. Por isso que a gente pede para fazer a avaliação e é um diferencial da clínica. Por exemplo, é o mesmo exemplo que eu estava te dando do alongamento de cílios. A cliente entrou, eu quero fazer o alongamento de cílios. Eu vi que estava usando óculos. Ou seja, já queria colocar uma extensão muito longa e ia atrapalhar. Com certeza, né? Ia bater então, eu fim. chamei, fui conversar, entender o dia a dia. Falei assim, olha, você quer fazer? Tudo bem, mas o que vai acontecer? A durabilidade vai ser menor do que a tua expectativa, provavelmente. Aí a pessoa já mudou, não, então eu não quero fazer. Tem uma outra solução. A gente tem o permanente ou lash lift, que é feito nos teus próprios cílios, né? Então, é uma técnica que para o dia a dia parece que você está levemente maquiada. E, por exemplo, as pessoas que têm os cílios bem curvados, assim, a gente costuma falar meio telha, né, para baixo, até para passar rímel, tem uma certa dificuldade dele ficar arqueado, né? Então, essas duas técnicas já te garante esse arqueamento. Então, tem várias opções para a gente trabalhar. Por isso que a gente precisa que o cliente vá até a clínica para ele receber um atendimento adequado, né? Para a gente entender como é que é a rotina, entender o propósito, o objetivo. O próprio alongamento de cílios, que eu te dei um exemplo, eu faço, mas como eu faço? Período de Natal e Ano Novo, a gente tem um monte de evento, né? Então, eu quero estar arrumadinha, eu sei que vai durar pouco tempo, eu estou consciente disso, mas eu vou e faço para ganhar tempo entre um compromisso e outro. Então, mas eu estou consciente. Né? As pessoas têm a ideia errada de que numa clínica com profissionais qualificados, com uma equipe especial que vai garantir a saúde, que não vai ter nenhum problema, consequências depois, você vai pagar muito mais caro. É tão caro procurar, por exemplo, uma clínica? Não, muito pelo contrário. Bom, depende do tipo de tratamento. Depende do tipo de tratamento, qual o segmento que você vai querer, embelezamento do olhar, corporal ou facial, porque embelezamento do olhar o ticket é mais baixo, né, em relação a facial e o corporal. Mas ainda assim é um preço completamente pagável quando você entende toda a estrutura que você tem por trás, né? Então, por exemplo, lá na clínica é um ambiente realmente profissional, onde há realmente uma gestão, um acompanhamento de toda a equipe. Todas as cabines são individualizadas. Hoje no mercado, a maioria das pessoas optam por ter um ambiente onde todo mundo fica vendo todo mundo fazer o serviço, né? Então, por exemplo, eu prefiro a minha exclusividade. Então, eu estou numa cabine só para mim, com uma profissional só para mim. Essa profissional é formada, capacitada, habilitada. Então, assim, você pode se sentir segura num ambiente desse. E é isso que a gente propõe para os clientes, né? A segurança, a confiança no protocolo, porque todos os serviços nós temos protocolo,
é um outro diferencial também. Quando você vai num lugar onde não tem uma gestão de um negócio, você vai com uma profissional, ela vai fazer de um jeito, vai com a outra profissional, ela vai fazer de outro jeito, e você não tem um padrão, a padronização. Né? E isso pode causar, inclusive, comprometimento, de uma certa forma, na qualidade do serviço, do resultado do que a pessoa está adquirindo. No caso da gordura localizada, da flacidez, que é o que grande parte procura, que hoje no mercado tem de moderno e o que pode ser feito? Normalmente são sessões. Isso, são sessões. Para se ter feito... Às vezes a pessoa faz uma sessão e acha que vai ter resultado. Isso não é bem assim, não, né? Não. O que acontece? A gente tem um padrão mínimo para a pessoa começar a ver o resultado, e tudo depende do estado em que ela está. Então, por isso que eu tenho que fazer a anamnese, como eu te falei. Por exemplo, se a pessoa tem uma gordurinha, malha muito, mas tem uma gordurinha que incomoda. Hoje eu posso indicar, por exemplo, a aplicação de enzimas para quebra dessa gordura, e eu associo com um equipamento de alta potência. Então eu tenho várias possibilidades, desde a aplicação enzimática, a lipocavitação, que é o equipamento, criolipólise também. Essa é o quê? A criolipólise é um congelamento da gordura, né? Então ela vai virar cristais e ela tem 90 dias para desfragmentar isso. Então é expulso pelo organismo, né? Naturalmente. Só que assim, não necessariamente o cliente chega lá na clínica, eu quero fazer a criolipólise, ele tem o perfil para fazer, né? Então, por exemplo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, se for uma gordura compacta, uma gordura dura, né? Só para explicar, não adianta eu querer fazer a criolipólise. Por quê? Eu preciso que o tecido esteja maleável para ele acoplar e assim a gente conseguir fazer esse congelamento, né? Então, por isso que é importante a avaliação. Isso é interessante, porque cuidado aí, você que procura fazer, tá aí toda preocupada com as suas gordurinhas, né? E às vezes pode ir em locais que podem trazer consequências sérias para você. Exato. Né? Então, muito cuidado, né? Para não entrar na onda, nas modinhas, e não quero atrapalhar negócio, pelo contrário, o Band Entrevista visa fortalecer o negócio de todo mundo, seja ele pequeno, médio ou grande, mas só chamando a atenção, por isso está aqui uma pessoa que é da área, que tem preocupação, me chamou a atenção quando na nossa conversa prévia você... frisou que fazia um pouco do papel do coach, que não Isso. estava, a preocupação não era tanto com a lucratividade, claro que todo empresário quer ganhar. Acaba sendo consequência. É consequência de um bom trabalho. Exatamente. E a maior preocupação sua era que a pessoa saísse satisfeita, com aquele brilho no olhar. Isso, que é e o que com a encanta. certeza de que teve um bom serviço. Exatamente. Então, quando o cliente chega, como eu comentei com você, né? O cliente ele está ali porque ele tem uma necessidade. Por que não entender qual é a necessidade dele e fazer, ofertar um serviço de forma que realmente eu consiga satisfazê-lo? Então, se é uma pessoa que está ali para colocar uns cílios ou para fazer a quebra de gordura, é porque ela quer se sentir bem. Claro. Então, não adianta eu oferecer um pacote engessado de um serviço. Né? Compre 10 sessões de lipocavitação, mais 10 sessões de mantos, que vai acabar o teu problema. Se for uma pessoa que tem um tecido adiposo bem volumoso, digamos assim, ela não vai nem ver resultado. Então, eu não posso enganar. Eu tenho que ser verdadeira. Então, quantas sessões, no mínimo, você precisa para conseguir ver o resultado? E aliado a que outras... O acompanhamento. Com acompanhamento. Exatamente. Isso. Então, assim, para algumas Muitas vezes pessoas... alimentar, exercício físico, que é E eu fundamental. vou dizer até mais. Aí é que entra a minha busca pelo coach. O coach, ele ajuda, inclusive, a identificar as pessoas que estão se auto-sabotando. Então, o que adianta você ir lá na clínica, pagar um pacote para fazer redução de medida e, vou dar um exemplo, né? Você vai lá, faz a sessão com massagem, com lipocavitação, aplica a enzima, se dedica. Aí chega de noite, você pega o marido e vai para o rodízio de pizza. Então, a pessoa não percebe o quanto ela está se sabotando. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque é a autoestima que a gente está falando, né? Não é única e exclusivamente
só o serviço de estética por si, né? Então, como eu te falei, eu não estou focada em vender o serviço em si, é trazer a satisfação para o cliente, porque é isso que vai garantir que ele retorne e ver o brilho nos olhos do cliente, isso não tem preço. Beleza. Dentre os setores com destaque no faturamento, você citou, o design de sobrancelhas já vem disparado, crescendo desde 2012. E eu fiquei impressionada, não consegui os dados recentes de 2018, mas os dados que aparecem de faturamento no setor de design de sobrancelhas é até 2016, que foi superior a 250 milhões de reais no Brasil. É muita gente ganhando muito dinheiro, né? Então, a perspectiva é de que a micropigmentação de sobrancelha vai continuar aí crescendo no ano de 2019 e conforme a previsão de crescimento de superior a 14% até 2020. Exato. Ótima notícia para você, Com né? certeza. Então, esse é um segmento que eu sou apaixonadíssima, embelezamento do olhar, tudo que é desse universo. Inclusive, eu fiz todo o processo de formação para embelezamento do olhar, né, porque eu queria realmente me qualificar, entender as profissionais que estariam entrando, né, na empresa, como se faz também, como funciona, e por isso eu me dediquei a esse segmento também. Foi por onde eu comecei, inclusive, né? Então, assim, eu sou muito, muito apaixonada, encantada pelo embelezamento do olhar. E não é só micropigmentação, tem vários serviços dentro dessa modalidade que são encantadores. Né? Agora, se a pessoa se arrepender, fez, não gostou... A micro? Essa que pinta, a micropigmentação. Micropigmentação. É possível tirar ou aquilo depois fica... Então, o que acontece? Tem várias técnicas hoje que você pode utilizar, mas uma coisa é fato. Independente da técnica, se for ácido, se for laser, independente da técnica, você vai ficar com uma marcação. Se for o laser, vai deixar branco. Então, você tem que fazer uma outra micropigmentação em cima. É melhor ficar com a... A diferença, é melhor pensar bem antes de fazer. A questão não é tanto pensar bem, porque ela é uma técnica... Inclusive, eu tenho micropigmentação. Então, o que acontece? A diferença é aonde e com quem você vai fazer. Né? Porque tem casos bizarros, isso é fato. Então, eu uso micropigmentação, mas tá bonito, tem pelos. O meu é muito clarinho, não sei se daria. Agora, peeling é algo que muitas pessoas também oferecem e você tem que também ter um certo cuidado porque é muito abrasivo. Exatamente, né? Pode causar danos sérios na pele do cliente. Infelizmente, eu tenho que reforçar todas as vezes que é importante você ir num local onde tem profissionais capacitados, porque pessoas hoje querendo entrar no mercado, às vezes assistem um vídeo na internet e acha que já pode fazer, já é profissional. Perigoso não é bem mesmo. Assim. Quais os planos para o futuro? Então, continuar investindo, né, no segmento é uma coisa extremamente apaixonante e focar em pessoas, né, porque... Qualificação. Exatamente. Gestão nada mais é do que também focar em pessoas, tanto nos profissionais quanto até mesmo nos clientes que entram, né, para a gente fica uma harmonia. Bom para todo mundo. Com certeza, uma equipe unida jamais será vencida. Michele, sucesso para você, obrigada. Sucesso para Estética Shape Up. Obrigada. Né? E tudo de bom, né? Para você também, no seu negócio, em que ramo for. E se quiser de uma força, vem para cá, se associe ao Band, mande a sua mensagem dizendo que quer participar, que quer ver o seu negócio sendo destacado, falando do seu empreendimento aqui nessa bancada comigo e nós teremos o maior prazer em te receber. Muito obrigada pela sua audiência. Fica conosco aqui na Band com toda a nossa programação. Até o próximo sábado.